Que a paz do nosso Divino Mestre, esse irmão querido, possa estar conosco, nos fortalecendo, trazendo uma energia maior para as nossas lutas, para os nossos desafios. E com certeza essa luz maravilhosa estará nos envolvendo, trazendo um fortalecimento. Cândida Miranda, recebendo Lu, Gisele, tantas pessoas bonitas, Sônia Conte. Boa noite para todos. Hoje nós vamos conversar sobre o dia de finados. Esse dia em que muitos de nós nos recolhemos, muitos de nós ficamos, às vezes, até tristes, um pouco abalados, mas nós vamos trazer uma significação dentro de uma espiritualidade. Opa, Natália, seja bem-vinda então. Ai, que bom. Boa noite para você e para outros que passaram ali, Angélica, Lindalva, Poelo, Miriam Poelo, minha grande amiga, infância maravilhosa. Então, lá vamos nós conversar sobre finados. E eu coloquei /vivos, porque finados é para uma dimensão e perfeitamente vivos em outra dimensão. E com certeza não existe fim. Com certeza, finados significa vida. Eu coloquei aqui uma mensagem de José Carlos de Luca e que diz: você é luz de Deus. Então vejamos o seguinte: se nós somos luz de Deus, se nós temos essa maravilhosa abertura, essa maravilhosa situação de sermos filhos de Deus, como vai ter fim? Não tem. Porque se nós somos luz de Deus, Deus é infinito, é sábio, é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente poderoso. Como se nós somos luz de Deus, nós não estaremos com finitude nunca. Deus é o poder universal. Ele é a força suprema, causa primária de todas as coisas. E nós somos luz desta energia maior. Então, não há fim para nós. A primeira base é essa: não há fim. Como vai haver fim se nós somos luz de Deus? Como vai ter fim? Nunca. A eternidade é toda nossa. E o que nós podemos definir como eternidade? É um exemplo que, quando eu era criança, meu pai deu esse exemplo para mim e isso para nós, né, para os filhos, naqueles bate-papos de pai e filhos, e ele contava muito essa história para nós. Na história, uma comparação. E isso ficou muito forte para mim. Olhem só, imaginem um pássaro grande, uma águia. E imaginem
uma pedra tão grande quanto o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Aquela pedra enorme, que deve dar mais de 1000 alturas de um homem e muito mais. É uma pedra muito grande, muito larga. Então imagine que esse pássaro voando a cada 100 anos, esse pássaro passa nessa pedra do tamanho do Pão de Açúcar, o pássaro passa e dá uma bicada, vai sair um pouco da pedra, vai sair uma areia da pedra, vai desgastar a pedra, ok? Então imagine que a cada 100 anos o pássaro passe ali e raspe a pedra. Vai desgastar a pedra. Quando essa pedra toda acabar, o pássaro vai passar a cada 100 anos e vai raspando a pedra. Quando essa pedra se acabar, não terá passado 1 minuto da eternidade. Deu para aquilatar o tamanho da eternidade? É imensurável. E nós temos toda ela. Ela é toda nossa. Nós já vimos deslizando por ela e vamos deslizar muito mais. Sem fim. Não há fim. Não há uma medida que faz dizer aqui acaba a eternidade. Não tem. E esse nosso processo, então, de evolução contínua, esse processo nosso maravilhoso de estarmos sempre nos renovando, sempre ampliando a nossa atuação, seja no mundo terrestre, seja no mundo espiritual, essa nossa dinâmica de estarmos sempre e continuamente evoluindo, faz com que, para facilitar a evolução, tenhamos períodos aqui no planeta Terra ou em outro planeta, mas numa visão materialista, em algum lugar, numa dimensão materialista, e algumas vezes estaremos na pátria espiritual, numa outra dimensão, buscando outros ensinamentos e trazendo novas formas de nós nos apresentarmos para o crescimento, para a evolução, para a busca de um pouco mais de sabedoria. Então são planos em que nós ora estamos numa atuação, ora estamos em outra. Mas somos nós mesmos, únicos. Imaginemos estudando. Nós vamos para a escola, um período, vamos à escola, frequentamos as aulas e voltamos para casa. Vamos para a escola, frequentamos as aulas e voltamos para casa. Assim é a nossa trajetória no mundo espiritual. Exatamente essa. Até que concluamos o curso, aí faremos outros cursos. Quando concluirmos, aí nós estaremos numa dimensão em que não necessitaremos reencarnar, ou não necessitaremos ir à escola na função de aprendizes. Podemos ir à escola na função de mestre, de orientadores, qualquer coisa assim. Então, morte física é renascimento, é retomada do outro caminho que é nosso também. Vamos ver algumas pontuações sobre isso. Aqueles que se foram
Eles não se foram. Eles só estão numa outra dimensão. A razão esclarece. E para a razão, nada mais, nada menos do que o nosso querido Albert Einstein, que trouxe tantos aspectos racionais para nós. Então vamos ver. Essa frase aqui de Einstein é muito conhecida e ela se encaixa perfeitamente para nos esclarecer bem essa nossa maravilhosa existência, horas ali, horas aqui. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Então, é uma questão de raciocínio. A razão está mostrando claramente o que Einstein está falando, encaixa-se perfeitamente no encarne, no reencarne, no desencarne. Entramos no corpo físico porque vestimos o uniforme para ir à escola. E tiramos o uniforme quando nós estamos em casa, na vida familiar, social e etc. Isso é lógica. É nós colocarmos a ciência e a religião de mãos dadas. Porque se a ciência começa a se afastar do lado religioso, não é religião doutrina, é religião espiritualidade, religiosidade ligada ao homem ligado a Deus. A ciência sem esse aspecto espiritual é manca. Fica uma ciência muito materialista que não vai ter nexo. Para quê? Tá? Tem a ciência, mas é para que essa ciência? Então ela sai mancando porque ela não vai ter uma destinação de uma finalidade. E quando nós estamos no aspecto religioso e não abrimos o leque para a ciência, nós vamos ficar cegos, somos fanáticos. É necessário que nós tenhamos as duas dando as mãos. Aí a razão esclarece que não há morte, não há fim. Mudança de plano de atuação, só isso. E a lógica traz evidências, a lógica evidencia. A vida é feita de coragem. Ou você vai, ou você vai. É lógico. O corpo material, esse corpo, essa vestimenta, esse uniforme que nós usamos aqui para esta escola, ele termina. Ele é matéria. Ele tem fim. Ele tem prazo de validade. Ele tem uma forma de agir, interagir e depois ele não tem mais essa necessidade. E aí, tenhamos coragem ou não, a gente vai ou vai. É lógico que todos nós iremos desencarnar, ou seja, sair desse corpo de carne, sair dessa vestimenta, sair desse uniforme. É isso, é lógico, porque é divino. Tem razão e tem lógica. Vamos ver o que mais tem? Tem muita coisa, hein? Tem vários aspectos para nós verificarmos se é fim. A fé. Vem ela vem a nosso socorro. Ela vem e nos traz uma certeza de que isso tudo é um trabalho divino.
Quem perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé é o caminho para conquistar e reconquistar todas as coisas. Temos fé que a vida continua? Temos fé que aqui é um estágio? Temos fé que nós estamos aqui num aprendizado? Que aqui é um curso? Que nós estamos inseridos nesse curso? Temos fé que o nosso Pai Celestial é infinitamente sábio? Se temos, não há nada a perder. Nada está para a nossa situação que venha desmerecer ou diminuir a nossa atuação. Não importa aqui ou lá, estaremos atuando vivos, porque a energia, a mente, ela não se perde. Há um processo acumulativo, chama-se processo acumulativo. O que é um processo acumulativo? Os conhecimentos vão se acumulando. Ele não aprendi isso, acabou, agora vou aprender outra coisa. Não, eu aprendi isso, depois aprendi isso, aí vem com aquele outro, vem arrastando o outro e vai se acumulando. Conhecem aquelas histórias que são acumulativas também? Assim são também as nossas aprendizagens. Eu vou contar uma historinha acumulativa que vai demonstrar muito bem isso. Eu vou acelerar a história, porque senão ela toma um tempo enorme, a história acumulativa. Então vamos lá. Um menino chama Biscoitão Redondo. Essa história, quando eu era evangelizadora, eu adorava contar quando quando se ia falar sobre Deus. Eu adorava contar, né, sobre a providência divina. Eu adorava contar essa história. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho da providência divina. Chama Biscoitão Redondo. O Joãozinho, ele era um menino que adorava o biscoitão redondo que a mãe fazia. A mãe fazia um biscoitão redondo muito gostoso. E um certo dia, primeiro dia de férias, ele acordou e sentiu um cheiro gostoso. Ele sentiu aquele cheiro muito gostoso. Gisele. Gisele foi também minha aluna na evangelização, né, Gisele? E aí ele sentiu aquele cheiro muito gostoso e acordou, chegou na cozinha e viu o biscoitão redondo em cima da mesa, delicioso, cheiroso. E aí ele, mamãe, obrigada que a senhora fez o biscoitão redondo. E ele comeu, obrigada mamãe, obrigada. Aí a mãe falou assim, não filho, você não tem que agradecer a mim. Você tem que agradecer a seu pai, porque se seu pai não tivesse comprado farinha, eu não poderia ter feito o biscoitão redondo. Ele falou, é? Tá bom. E aí ele pegou a bicicletinha dele, pedalou, foi até o serviço do pai dele. Chegou lá no serviço do pai e pediu licença e tal, entrou. Pai, eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor trabalhou, ganhou dinheiro, deu dinheiro para minha mãe e ela pôde fazer o biscoitão redondo. O pai falou, não, meu filho, você não tem que agradecer a mim, não. Você tem que agradecer ao seu José lá do mercado, porque se ele não trouxesse farinha aqui para a nossa cidade, que é tão distante dos centros comerciais, nós não teríamos farinha, sua mãe não poderia comprar a farinha para fazer o biscoitão redondo. Ele, é? Pegou a bicicleta e foi lá até o mercadinho. Chegou lá, seu José, eu queria agradecer o senhor, porque o senhor
comprou farinha para ter aqui no mercado, meu pai trabalhou, deu dinheiro para minha mãe comprou farinha e fez o biscoitão redondo. Muito obrigado ao senhor, que o senhor trouxe a farinha aqui para nossa cidade. Aí seu José falou assim, aí meu filho, não é a mim que você tem que agradecer não. Você tem que agradecer o seu Antônio do caminhão, porque o seu Antônio do caminhão, se ele não transportasse a farinha para mim, não tinha jeito da farinha chegar aqui no meu mercado. Aí ele falou, tá bom, pegou a bicicletinha dele de novo, foi lá procurar o seu Antônio, na casa do seu Antônio, chegou lá, ô seu Antônio, eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor trouxe a farinha para o mercado do seu José, a minha mãe pegou o dinheiro que meu pai deu e fez o biscoitão redondo que eu comi hoje de manhã. Muito obrigado, seu Antônio. Aí seu Antônio falou, mas não é a mim que você tem que agradecer, não. Você tem que agradecer o Manuel lá que planta o trigo, porque se não fosse o Manuel plantar o trigo, eu não conseguiria ir no moinho, pegar a farinha, trazer a farinha para o seu José do mercado, e o seu pai dar dinheiro para sua mãe comprar a farinha e fazer o biscoitão para você. E falou, Pegou a bicicletinha de novo e foi, pedalou, e saiu fora da vilazinha, da cidade pequena, pegou uma estrada de chão e foi pedalando, chegou lá num campo bonito, em que havia muito trigo plantado, e ele saiu gritando, oi, oi, ô moço, aí veio lá um agricultor, ele falou, você que planta, o senhor é que planta o trigo? Ele falou, sim, eu planto trigo. Ele falou, olha, eu queria agradecer ao senhor porque o senhor plantou o trigo, o senhor Manuel veio aqui no caminhão, pegou o trigo, levou para o seu José da mercearia, seu José vendeu para minha mãe com o dinheiro que meu pai deu para ela, e ela fez o biscoitão redondo para mim. Aí ele falou, não, meu filho, você não tem que agradecer para mim, não. Você tem que agradecer para a nuvem, porque se não chovesse, não iria ter formas de germinar o trigo, aquela história toda. Ele falou, Aí ele começou a procurar uma nuvem no céu. Aí viu uma nuvem e falou, dona nuvem, muito obrigada que a senhora choveu aqui na terra desse agricultor e ele pôde plantar o trigo, colher o trigo, e o seu Manuel transportou o trigo, levou para a mercearia do seu José, e meu pai deu dinheiro para minha mãe comprou farinha e fez biscoitão redondo que eu comi hoje de manhã. Muito obrigada, dona nuvem. Aí a nuvem olhou para baixo e falou assim, não, meu filho, não é para mim que você tem que agradecer, não. Você tem que agradecer ao sol, porque se o sol não me aquecesse, eu não conseguiria chover e fazer vem aquela história toda. E falou, tá. E aí ele começou a olhar para o sol, parou com a mão, olhou bem para o sol. Ô, seu sol, muito obrigado que o senhor esquentou a nuvem choveu, fez germinar as sementes do trigo e o agricultor colheu toda aquelas sementes, fez a farinha, e o seu Antônio pôde transportar para a mercearia do seu José, e o seu José, ele vendeu o trigo para minha mãe com dinheiro que meu pai trabalhou, e ela fez biscoitão redondo para mim. Aí o sol falou assim, meu filho, não é para mim que você tem que agradecer, não. Você tem que agradecer para Deus. Aí chegou no Deus. E aí a história a gente tem mais itens que a gente vai fazendo, que as crianças ficam, ai meu Deus, mais uma coisa para agradecer. É isso. Qualquer fio da meada que nós formos puxando, qualquer fio que nós queiramos saber o caminho, nós vamos achar Deus. Qualquer um.
E esse processo acumulativo que a história, a técnica da história traz, é como acontece com os nossos conhecimentos. Nós aprendemos isso, desenvolvemos isso, amanhã é mais um pouco, vem esse junto, aí é isso com mais aquilo e aquilo mais o outro, sob o comando divino. Sempre dando graças. É lógica, é razão e precisamos ter a fé juntando aí. Bom, já temos razão, lógica, fé, agora a realidade. A realidade nos prova que nós somos imortais. A realidade nos aponta que nós somos imortais. Papa Francisco dizendo: somos todos imigrantes, ninguém tem moradia fixa nessa terra. Olhem só aonde que a coisa chega, aonde que já chegou. Hoje eu assisti um pedaço de uma live toda do Padre Fábio de Mello. Ele dizendo que todos nós estamos numa lista lá no céu e seremos acolhidos. Vejam bem, um padre falando isso. Se fosse tempos atrás, ele diria que há uma lista no céu e há uma lista no inferno. Aí tem outra no purgatório. Então vejamos que a realidade está chegando em todas as formas de se acreditar. Somos todos imigrantes, ninguém tem moradia fixa nessa terra. Todos nós somos imigrantes no sentido de que aqui é uma passagem. Exatamente isso. Nós estamos de passagem. Por que ficamos tão deslocados quando alguém desencarna? É triste? É. Porque convivemos com a pessoa. Temos a pessoa no nosso dia a dia. Isso acontece demais. Eu convivi com a minha mãe quase 60 anos. Eu sempre morei com ela. Quase 60 anos. E, quer dizer, só viajava, mas eu nunca morei em outra residência. E então, quando ela desencarnou, eu estava aplicando um curso em Angra dos Reis. Eu fui para Angra dos Reis 3 dias depois do desencarne dela. Eu estava em Angra para ministrar um curso. Quando terminou o curso, foi uma semana. Quando terminou o curso, naquele dia eu viria embora. Eu estava andando pela cidade e nisso eu vi uma confeitaria com os doces bonitos. Minha mãe gostava desses doces assim. Eu entrei no impulso, eu entrei na confeitaria e pedi para a menina um prato para ir escolhendo e apontando para ela os doces que eu queria comprar. Quando a menina pegou o prato, a menina virou para mim e falou: qual tamanho? Foi me mostrando os tamanhos do prato. Eu caí na realidade que a minha mãe não estava em casa. Quer dizer, nesse negócio que terminou o curso, já deveria ter uns 8 dias que ela tinha desencarnado. Esse é o hábito. Era tão hábito eu ir para casa e encontrá-la. Quando eu estava na rua e eu ia me atrasar, alguém me chamava para a gente esticar, né? Eu pegava o celular para avisá-la.
Eu vou chegar mais tarde, não fica preocupada não. Era instintivo. Isso sim. Nós termos a falta, ou o hábito, ou esse dia a dia que nos envolve, com certeza nós sentimos. Claro, uma convivência que temos com a pessoa. Não é só desencarne, é o vizinho que muda, é o filho que vai estudar noutra cidade, é um parente que muda para outro país. Nós sentimos falta. E assim deve ser também os que desencarnam. É como mudar-se de bairro, mudar-se de cidade, mudar-se de país. Vamos sentir falta, vamos sentir saudades? Sim. Mas, como nós vimos, razão, lógica, fé e realidade. É apenas uma mudança de dimensão. Aí nós vamos buscar a criatividade. A criatividade abre uma cortina, ela descortina. Basta a gente começar a utilizá-la. Quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno. Caio Fernando Abreu. Nós queremos ter provas que a pessoa está lá e está bem. Nós ainda achamos que nós cuidamos melhor das pessoas que toda a espiritualidade, que os espíritos protetores. Sim, nós pensamos. Vou voltar no assunto da minha mãe. Havia alguns momentos que eu ficava assim pensando, minha mãe não gosta disso assim, assim. Será que estão cuidando dela, desse aspecto assim, assim? Olhem só. Volta e meia passavam umas ideias assim, de alguns detalhes de coisas que ela não gostava. Eu ficava pensando, será que estão tendo paciência com ela? Acorda e usemos a criatividade. Quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno. Precisamos abrir essa criatividade e ter certeza. Por que tem que ser tudo? Por que tem que ser tudo nos nossos olhos, nas nossas medidas, nas nossas posições, da nossa forma? Ou dá para sacudir, dá para começarmos a imaginar que há outras situações a serem descortinadas, que há outras formas de vida, de observação, há outras maneiras de se elucidar as criaturas, há outros métodos. Por que a nossa mente ainda é tão tacanha, achando que é tudo conforme está aqui e agora? Por que ainda, depois desses milênios, indo e voltando, parecendo aquele cara crachá, depois de tantas encarnações, indo e vindo, nós ainda queremos pegar, tocar? Usemos a criatividade. Eu tenho uma grande amiga, maravilhosa amiga, evangélica, mas é uma criatura muito adorável e muito cabeça aberta, muito. E nós somos muito queridas uma com a outra. E os livros que eu escrevo são baseados em reencarnação, né, essas coisas todas. E essa minha amiga,
Eu não vou citar o nome dela aqui, mas ela sabe, está até grávida novamente, a minha querida amiga. Então, ela leu os meus livros. Aí um dia eu perguntei assim para ela, o que você acha? Você se assusta? Eu acho bacana você ler, não é você ler só porque são meus, que sou sua amiga, como é que é e tal. Ela falou, Cândida, eu gosto das histórias. E quando chega naquela parte, ela quer dizer reencarnação. Então, ela diz, quando chega naquelas partes, eu imagino que é ficção científica. Olha, sábia a minha amiga. Ela deixa a criatividade rodar, caminhar, envolver. E nós precisamos pegar carona com essa minha amiga. Precisamos pegar essa carona. Ficamos, mesmo tendo provas de reencarnação, mesmo tendo todas essas situações demonstrando, apontando que existe vida após a morte e que nós retornamos e que é necessário, o desencarne vem na hora certa, na medida certa, com as providências necessárias, tudo bem alicerçado, nós ainda queremos prova. Aí se conhecemos alguém que é médium, ficamos assim, vê lá na reunião que você frequenta, se vem alguma notícia do fulano, da fulana, do ciclano. Quer provas, vê se ele está bem. Quando você fizer uma vibração, vê se ele está bem. Ó homens de pouca fé, utilizemos a criatividade. Não vamos ficar com o mundo pequenininho, olhando assim, bem apertadinho, não. Vamos abrir, porque Deus, Ele é esplendoroso e enorme. Que bom, Natália. Agora, vamos para a compreensão. A compreensão acalma. Aí quando nós chegamos no ponto de compreensão, as coisas se acalmam. E nada como Francisco de Assis para nos trazer esta calma, com toda a compreensão. Aqui é aquela prece da serenidade, né? E é importante que a gente tome isso, compreenda isso. Senhor, vê se dá para vocês verem. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Francisco de Assis. Quando nós atingimos essa compreensão, vamos estar fortes com aquilo que não pode. Aliás, vamos ficar fortes para mudar o que pode ser mudado. Vamos, enquanto a pessoa está aqui neste plano, vamos dar todo carinho, todo amor, buscar recursos médicos, recursos medicinais. Não é que a gente vai aceitar a morte e pronto, deixa ir. Não, não é isso. Nós vamos buscar todos os recursos necessários. Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Está doente? Vamos colaborar para que se restabeleça a saúde. Vamos buscar exames, buscar métodos médicos, instalações, tudo o que for necessário. Aí, não teve jeito? Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Desencarnou. Ok, Senhor. Obrigada, igual a prece lá, a história do biscoitão redondo.
E precisamos ter uma sabedoria maravilhosa para distinguir quando devemos parar de correr atrás da saúde, porque chegou a hora. Ou saber distinguir enquanto que nós devemos ainda buscar outros métodos, outras formas para restabelecer aquele corpo doente. Compreensão. Compreensão. No AA usam muito essa prece. Maravilhosa prece. Tem até com outros sinônimos, de outras formas, em vários locais utiliza essa prece para vários objetivos e nós precisamos colocá-la em ação quando nós estamos com um ente querido que esteja com algum problema de saúde. Saber a hora de parou, vamos deixar a natureza falar. Opa, não, vamos continuar. Nós precisamos ter esse discernimento. E quando for a hora, tranquilidade. E agora, a reflexão. Acorda. Vamos refletir para acordar. Importante. Qual é a reflexão que fazemos? É uma frase aqui tratando como de Chico, mas provavelmente parece ser de Emmanuel. Chico deve ter sido o médium, né? Aqui, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Esta sim, agora nós vamos virar o jogo para nós. Nós já chegamos na compreensão para aqueles que foram. Agora vamos começar a virar o jogo para nós. Para nós acordarmos. Como está a questão do tempo? Como está a questão do fazer, realizar, estar atento em nós? Como está? Um dos maiores dramas que um espírito, quando desencarna, tem é quando ele vê o quanto precisava ter caminhado mais. Não é exagero. É claro que quando nós somos muito severos conosco, os espíritos protetores, nossos amigos espirituais, eles nos acodem, eles nos orientam. Epa, calma, não é assim. Você estava no corpo de carne, porque é verdade, nós estamos no corpo de carne. Tem horas que bate preguiça, bate cansaço, bate um desânimo, as emoções às vezes se alteram com uma situação ou outra que ocorra. Então, há um desconto. Existe um desconto. Tal qual na escola, voltamos na história da escola. Eu acho que o correto seria o aluno só passa se ele acertar todas as questões. Não é assim. Há escolas que exigem nota 5, outras exigem nota 7. Eu nunca vi nenhuma que precisa ser nota mais que 7 para aprovação. Então, olhem só, a mesma coisa no plano espiritual. Algumas coisas, elas são entendidas, que não puderam ser realizadas, mas nós é que vamos analisar esta posição. Nós é que analisamos. Nós é que sabemos se poderíamos fazer mais. Voltando na live do padre Marcelo não, desculpe,
do Padre Fábio de Mello, que eu assisti hoje, uma amiga minha, não é bem amiga, mas eu considero ela que me indicou para assistir essa live. E ela me indicou para uma razão, e que era para ver só o começo, e acabou que eu vi tudo, e teve 2 pontos que eu achei interessante. Um eu já comentei aqui, agora o segundo ponto que eu achei muito importante. Ele disse que ele fica em Taubaté, pelo que eu entendi é isso. E ele estava em São Paulo para fazer um procedimento no ouvido. Ele falou o nome da doença que ele tem. Então ele iria fazer um procedimento que duraria no máximo meia hora. E então ele iria voltar para Taubaté, tinha compromissos à noite. E acabou que o procedimento demorou e ele não pôde fazer o compromisso à noite. Bom, mas aí ele relata como ele ficou agoniado lá no hospital e ficou sem paciência. Não foi indelicado com ninguém, mas também não foi agradável com ninguém. E as pessoas que o atenderam estavam felizes de conhecê-lo pessoalmente. E ele não estava nos melhores dias, porque estava vendo que iria demorar. Ele pensava que iria sair às 3h30 de lá, saiu era mais de 7 horas da noite. Então, olhem só que detalhe interessante que ele fala. Depois que ele foi embora, quando ele meditou, ele viu o quanto faltou paciência e resignação para ele. Agora, para as pessoas que estavam lá, ele não foi grosseiro, talvez ninguém tenha percebido. Então é isso, determinadas coisas só nós percebemos. Só nós percebemos. E um detalhe que ele não falou, mas que eu pensei na hora, ele disse que demorou porque o plano dele precisava de não sei o que. Na mesma hora eu pensei. E ele tinha plano. Nós às vezes esquecemos de agradecer. Mas eu pago caro, não importa. Você pode pagar para ter esse plano. Isso é algo que é só nosso. Nós que avaliamos se nós fomos mais ou se nós fomos menos. Se nós poderíamos dar mais ou se nós demos muito. É uma avaliação nossa. E é exatamente isso que está falando aqui. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Do tempo que perdemos com arrogância, que perdemos com insatisfações, que perdemos deixando de ser agradável, que perdemos deixando de abraçar e compreender o outro, que deixamos de realizar determinadas situações por preguiça boba nossa. Somos nós. A reflexão acorda, porque nós é que vamos refletir. Então, preparemo-nos todos os dias para o desencarne. Fechando essa questão nossa, as ações definem. Preparemo-nos, porque nós podemos desencarnar a qualquer hora. Hoje o Brasil foi pego assim meio de surpresa, não é? Com o desencarne de uma pessoa com 47 anos. Eu não soube ainda a causa, não sei se já divulgaram. E nós ficamos assim, né? O Louro José, né? O rapaz que interpretava, dava vida ao personagem Louro José. 47 anos. Provavelmente ele tinha plano de saúde, provavelmente ele tinha isso, tinha aquilo. E é assim. Outros são em acidentes, outros são acometidos de um mal repentino. Ah, foi um AVC. Então, olha, é um mal repentino. Então, observem bem, é assim, algo
tão rápido. As nossas ações definem. É o que nós vimos ali atrás. Olhem só a reflexão para que nós acordemos, vamos refletir o que estamos realizando para que a nossa passagem seja tranquila. Agora, as ações vão definir. O que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Olha, isso aqui entrou um raio aqui e saiu aqui, sabe? Me pegou assim, olha só bem. O que cremos sobre a vida após a morte? O que nós cremos na vida após a morte? Que nós teremos consequências, receberemos orientações, seremos acolhidos, mas nós próprios estaremos nos cobrando, igual nós vimos ali. Nossa consciência estará nos cobrando. Nós sabemos isso da vida após a morte, que nós veremos o tempo perdido, ok? Ok. Então, o que cremos sobre a vida, o que cremos sobre a vida após a morte, então nós cremos nisso. Afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Então isso precisa nos afetar agora. Oh, mais paciência, mais paciência, mais paciência. Mais paciência, mais compreensão. Mais aconchego. Mais, principalmente, fraternidade. Fraternidade. E aí a esperança consola. Essa esperança maravilhosa. Em algum lugar onde você menos imagina, está uma alma querida que espera com saudade e aguarda com fé e esperança o momento de te reencontrar. Que isso nos console. Eu trouxe aqui um texto que eu escrevi no dia 2/11 de 2019, há um ano atrás. E publiquei. Eu envio mensagens diariamente para uns amigos e eu enviei essa mensagem o ano passado. E eu tenho uma sobrinha que teve acesso a essa mensagem. Ela publicou no Facebook, o Facebook fala, você publicou não sei o quê, né? E ela reprisou hoje e eu copiei, olhem bem a mensagem. Eles se foram antes de nós. Muitas vezes nem se despediram. Em outras, achamos que não nos despedimos convenientemente. Eles se foram antes de nós. A saudade aperta, as lembranças nos visitam, as emoções ficam mais realçadas. Eles se foram antes de nós. O carinho ficou. A gratidão está presente. O amor continua. A certeza do reencontro é verdadeira. Eles se foram antes de nós.
Sabemos que foi necessário. Confiamos nos desígnios do Pai. Continuamos a caminhada felizes, pois a vida continua. Isso. Vocês querem esse texto? Eu não entendi. É esse aqui que vocês querem? Ou é esse aqui? Eu fiquei perdida agora. É qual dos dois? Esse ou esse? É a mensagem em azul ou esse texto meu? Me definam, que aí eu dou um jeito de colocar. Sim, é ou. Sim, a minha mensagem é sim o que, Jacó? Ajuda eu. O texto, ok. Ok, eu vou colocar aí no Facebook, ok? Então, meus queridos, eu hoje trouxe uma música que eu trouxe semana passada, essa música. Mas eu achei tão bacana a gente cantar ela de novo hoje, porque tem a ver com tudo isso. Tem as gulosas que querem os dois. Eu vou ver se eu consigo, porque essa outra mensagem está no. Eu vou ver se eu consigo. Bom, essa música é Canto para Maria, que eu trouxe na quinta-feira, se não me engano. E num dia como hoje, Maria de Nazaré, maravilhosa, para nos acolher. Foi uma música que as pessoas que escutaram na quinta gostaram, e eu acho que tem aqui tudo a ver. Reluz como cristais o amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do teu olhar, do teu olhar. Quando nós nos conectamos com Maria, o consolo fica maior, o envolvimento fica maior. Ó doce mãe de todos nós neste mundo de aflitos, ampara, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guia o meio dos dias, reluz na prece que acalma, reluz. Virgem Mãe Maria. Este conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim esta fé infinita. Divina Mãe, rogai por nós ao Pai. É exatamente isso. Nós agora estamos precisando só de fé. Fé e que está tudo correto, está tudo perfeito e o nosso Pai está com toda a equipe, com todo o seu grande exército de amor a acolher. Cantemos? Enviemos essa música para as pessoas, para os espíritos que nós amamos.
acalma, reluz, Virgem Mãe Maria, brilho nos olhos, guia meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Este conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim essa fé infinita. Divina Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guia meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guia meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Nós só temos gratidão quando nós entendermos mais todo esse processo. Cada vez mais nós vamos ter gratidão, muita gratidão, porque todos foram e estão como deve ser. Todos foram brindados, tanto os que foram quanto os que estão aqui. Eles passaram uma parte do curso, estão em outra etapa de cursos, que não para, e nós estamos em outra etapa de cursos. Aproveitemos esse tempo nosso e enderecemos a eles nossas vibrações de gratidão. Amanhã nós vamos conversar sobre transformação interior. Topa? Estaremos aqui. Um abraço bem gostoso, um abraço de carinho, de solidariedade, mas vamos endereçar só carinho. Obrigada, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça mais e mais. Que assim seja. Beijos, bom final de noite, com paz, com alegria, com tranquilidade.